Fala, concurseiro, eu sei que você está aí na reta final do IBGE. A gente está aqui justamente para poder tentar ajudar, alinhar um pouco aí nessa reta final. A gente tem aí menos de um mês para a prova. E aí, se você se inscreveu então para o IBGE, agente censitário, coordenador censitário subárea, a gente está aqui justamente para poder tentar conversar um pouco sobre possibilidades para essa parte, né, a parte ali das noções de administração. No caso de coordenador censitário, vai ser todo o conhecimento específico, né? Então serão 30 questões, enquanto que para a gente ainda vai ter uma divisão lá, então serão 15 questões, né? Teremos 15 questões. Então, principalmente para quem vai concorrer para coordenador de subárea, vai ser a prova específica inteira, né? Parte específica inteira. E no seu edital apareceu esses tópicos. Nós tivemos esses tópicos aqui, lá no seu edital, enquanto que para a gente você tem praticamente os mesmos tópicos com um a mais, que é ali noções de arquivo, documentos, tá? E aí não está contemplado aqui nessa análise. Mas todos os outros sim, né? Basicamente os outros todos estão. Eu tive analisando aí o perfil da FGV, né, nesses últimos 3 anos, aí o perfil da banca, principalmente do ano passado para cá, do finzinho do ano passado para cá, analisei só 2019 também, fiz alguns filtros nos sites de questões, só para sinalizar, se você não é um concurseiro aí que está alinhado, que está experiente ali, ou mesmo que seja também, mas não teve esse trabalho de fazer esse filtro, eu trouxe aqui então para a gente poder dar uma analisada, tá? Se você provavelmente já estudou todos os outros tópicos, o pessoal que acompanhou aí nossa aula de ética, né, a nossa aula aqui do YouTube de ética e também do nosso curso lá, de nossa código de ética esquematizado do IBGE, o pessoal pediu também para observar e dar algumas dicas aí para a parte de administração e o material também. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um materialzinho de revisão em mapas mentais focado a partir dessa análise, tá? Então, é um grupo de mapas mentais curto, na verdade, para você fazer aquela revisão final, às vezes você já até estudou aí os assuntos, mas você quer fazer aquela revisão e olhar aqueles tópicos que a banca, né, aqueles conceitos que a banca mais trouxe aí recentemente. Foi isso que nós fizemos. Então, nós temos alguns mapas mentais, um conjunto de mapas mentais, em cima desses tópicos que a gente vai falar aqui, que são os tópicos que a banca andou privilegiando recentemente, tá? Logicamente, o ideal é você estudar todos. Se você estudou todos, ótimo, você vai focar nesses que a banca andou cobrando por último. Se você não conseguiu estudar o específico ainda, eu já recomendo que você foque então no perfil que a banca está trazendo recentemente, porque aí, de repente, né, se ela prevalecer, se mantiver esse perfil, você vai ter mais sucesso, mais eficiência ali, tá? Dos tópicos que o edital traz, pessoal, quais são os tópicos que a banca está cobrando mais, tá? Isso olhando de 2017 para cá, olhando só 2019, então eu vou comentar tudo isso aqui para vocês. Então, pessoal, dos tópicos eu grifei aqui para vocês os que são esperados ou os que estão vindo e que eu espero, que a gente espera para essa prova de vocês. Então, funções administrativas, a parte de você entender aquela parte inicial da administração, de planejamento, organização, direção e controle, tá? É um tópico importante, principalmente a parte de planejamento, de você entender o planejamento estratégico, tático, operacional. É isso até que a gente vai comentar aqui rapidinho hoje, trouxe umas questões. A parte de motivação, tá? A gente entender ali aqueles métodos, aquelas ferramentas, aquelas técnicas, né? Aqueles conceitos, os teóricos, o que eles abordaram, né? Das teorias ali. Liderança, tá? A parte de reconhecimento dos tipos de líder, principalmente, certo? Processo decisório, tá? É outro tópico também extremamente importante. Nós temos vários outros tópicos, por exemplo, gerência, gestão de pessoas e tal. Dependendo do autor que você observa, pessoal, tudo aqui seria gestão de pessoas. Essa parte de baixo aqui estaria ali motivação, liderança, não, muitas vezes está por ali. Tá? Tem alguns autores até que colocam junto, alguns materiais aí tá junto. Aqui está separado, a gente analisou separadamente, tá? Então, ó, a banca então trouxe bem esses 3 tópicos aqui. E um outro tópico que apareceu quando a gente puxa aí a linha
De 2017 a 2019, apareceu bem aí, quando isso veio no edital, apareceu trabalho em equipe de trabalho, um pouco dessa teoria aí, tá? E um outro assunto, pessoal, importantíssimo é gestão da qualidade, tá? A gestão da qualidade apareceu principalmente do ano passado para cá. Ele deu uma crescida ali, né? Ampliou ali o quantitativo de questões desse tópico, tá? De entender ali os gurus da qualidade, o pensamento deles, reconhecer as ferramentas da gestão da qualidade, mas principalmente entender a percepção ali dos gurus, das eras também, né? Então é importante ficar de olho, tá? Então esses são os tópicos, então são 5 tópicos aqui. De todos os tópicos então que a nossa banca trouxe, se eu fosse você nessa reta final, então eu recomendo que você então concentre seus esforços aí nesses tópicos aqui, tá? Se a gente olhar somente 2019, o que a banca fez esse ano, trabalho em equipe não aparece, tá? E gestão da qualidade aparece, e todos esses 4 tópicos então, os 3 de cima com gestão da qualidade, eles aparecem quase que com a mesma quantidade de questões, tá? Então, se você fizer um recorte só em 2019, nós temos esses 4. Se você puxar um recorte maior até 2017, que logicamente em 2019 alguns editais talvez não contemplaram, né, esse tópico, o de trabalho em equipe, quando a gente afasta um pouco, aumenta ali o espaço, aparece, né? E ele está no nosso edital, então a gente tem que dar uma olhada, porque faz todo sentido. O trabalho ali do coordenador, do agente, né, querendo ou não, vai ser um trabalho que vai estar alinhado com esse tópico aqui. Então a banca deve trazer sim algum tópico disso. Eu não estou dizendo aqui que a banca não vai trazer os outros tópicos, tá? Principalmente para coordenador, coordenador são 30, então de repente aí uns 4, pelo menos aí 4 de alguns aí, 3 de outros, né? 1 de outro tópico, mas a gente está esperando que venha mais, né, umas 3 ou 4 desses que a gente destacou para você, tá? E com isso a gente convida quem quiser adquirir o nosso curso, o nosso material, né, de revisão em mapas mentais e questões. A gente separou umas questões, pegamos um caderno de questões para poder te ajudar, mas ali a gente preparou principalmente os mapas mentais e elaboramos ali, fizemos um apanhado ali nas questões para você treinar aquilo que está nos mapas mentais para alinhar esses tópicos, tá? Então, na verdade, vai ser mais direcionado, né? O curso, então, contempla apenas os mapas mentais e a bateria de questões, não contempla videoaula, para você poder fazer essa revisão rápida, essa revisão final aí, para conseguir ganhar o máximo desses 30 pontos se você for coordenador, o cargo de coordenador. E esses 15 pontos aqui, essas 15 questões, aliás, se você for concorrer para o cargo de agente censitário, ok? Então, fizemos aqui um apanhado para você ver qual é a nossa expectativa, qual foi o raio-x que a banca, então, trouxe recentemente, e a nossa expectativa é que mantenha, que isso apareça, tá? Nossas apostas são essas. E, gente, eu trouxe algumas questões aqui do tópico 2, que são das funções administrativas aqui, tá? Então, perceba, a banca, inclusive, ó, lá no IBGE 2017, cargo supervisor, ela trouxe assim, ó, à medida que os administradores vão ocupando cargos nos diferentes níveis organizacionais, a importância relativa das habilidades necessárias ao desempenho adequado de seus papéis vai mudando. No nível operacional, são mais relevantes as habilidades, aí ele traz. Então, primeiro, pessoal, aqui você tem que ter uma noção daquela pirâmide do planejamento estratégico, tático, operacional, e dali você tem que ter uma noção não só da característica que tem em cada estágio daquele, mas também das habilidades esperadas para o administrador ali dentro de cada etapa daquela, tá? Então a gente trouxe aqui, ó, lá no nosso mapa de funções administrativas, a gente destacou para você lá, ó, no estratégico, no planejamento estratégico, que foi o que foi pedido aqui. A gente sabe que a gente tem aquela divisãozinha, né, de tático, operacional, né, os níveis ali de planejamento, né?
Então a gente tem ali, ó, planejamento estratégico, tático e operacional, certo? Então, ó, no planejamento estratégico, então basicamente é o topo da pirâmide ali, e ali vai ser ocupado ali pelo alto escalão da empresa, né? Pela alta administração da empresa. Quais são as habilidades, então? Vou desenhar só a pirâmide aqui para a gente relembrar, ó. Então aqui a gente tem os 3 níveis ali. Então a gente tem o planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, tá? Então aqui a gente está falando do alto escalão da empresa, tá? Quais são as habilidades esperadas aqui, né, da gestão aqui? São as habilidades conceituais, tá? Habilidades conceituais, ok? E aqui no tático, as habilidades esperadas aqui no tático são as habilidades interpessoais, tá? Porque aqui o que nós temos? Nós temos o pessoal aqui que vai, o pessoal vai fazer aquele planejamento macro, né? Aquele planejamento geral da organização. Esse pessoal aqui já está no nível de gerente, que vai receber a demanda aqui para poder buscar as estratégias para repassar para a galera executar. Então aqui você tem as habilidades, é esperado habilidades conceituais, no tático habilidades interpessoais, principalmente porque aqui, ó, no nível de gerência, aqui esse cara tem que ter boa relação interpessoal, porque ele vai repassar isso para a galera executar. Então ele tem que ter uma boa relação para que o pessoal aceite isso, que o pessoal entenda, né, e que haja uma harmonia ali. E a gente tem também no operacional é exigido habilidade técnica, porque aqui é onde o pessoal vai executar aquele planejamento, tá? Então aqui foi feito o planejamento, tá? Planejamento ali geralzão. Aqui, né, o pessoal vai pensar no escopo, né, de como executar então, de quais são as etapas que serão seguidas para poder atingir aquela meta ali. E essa galera de baixo aqui da parte de baixo da pirâmide vai executar. Então, por eles executarem, eles têm que ter habilidades aqui, ó, técnicas, tá? São habilidades técnicas. Então, essa questão aqui, ela justamente queria saber, ó, no nível operacional, quais são as habilidades, então, que eu tenho que ter, tá? Então, nós vimos que no nível operacional, as habilidades aqui devem ser técnicas. Então, aqui, ó, letra C. Beleza? Então, ó, entendendo a pirâmidezinha ali, entendendo o que a gente já destacou e grifou ali para você, você conseguiria matar essa questão aqui, tá? Próxima questão aqui, uma outra questãozinha, a FGV trouxe aqui em 2018, o presidente da Câmara de Vereadores do município, tá, de Eloá Regina, recebeu as seguintes metas para 2018. Então, aqui, ó, o presidente da Câmara recebeu metas para 2018. Então, quais são as metas? Elaborar o orçamento para o próximo ano e dividir os recursos e as tarefas entre os vereadores do município, tá? Ao trabalhar nessas metas, ou seja, né, quando ele recebe essas metas aqui, ele vai trabalhar, né, com essas metas, o presidente estará exercendo, respectivamente, as seguintes funções administrativas. Então, pessoal, lá nas funções administrativas, nós já vimos aqui, ó, que dentro da parte do planejamento, nós temos o estratégico, tático e operacional. Mas nós temos os outros níveis das funções administrativas aqui, que é o nível de planejamento, o nível de organização, direção e controle, tá? Que esses níveis aqui de baixo, muitas vezes eles estão distribuídos aqui dentro do planejamento, tá? Da parte de planejamento, quando o pessoal vai executar, vai avançar ali, querendo ou não, vai estar embutido ali, tá? Então, nível de organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle, tá? Então, aqui, voltando para a questão, quando, então, o presidente da Câmara recebeu as metas, e trabalhou em cima disso, tá? Quais são as funções administrativas? Então, é planejamento e organização? É organização e direção? É direção e controle? Então, nas alternativas, nós temos aqui, ó, controle e organização, planejamento e liderança, direção e controle, controle e direção, planejamento e organização. Se a gente for observar, pessoal, lá na nossa estrutura das funções administrativas, você então tem aqui o nível de planejamento
ele recebeu as metas. Então aqui ele recebeu as metas, tá? As metas aqui. Então ele observou as metas, iniciou um processo de planejamento e na sequência de organização de como isso vai acontecer, de como isso vai se dar, né? Que é a questão de, né, a parte do organograma, de verificar os recursos que tem para realizar o que foi projetado, definir as tarefas, tá? A parte de departamentos ali, distribuição. Então, ó, se a gente tem, quando a gente recebe então uma demanda, você inicia a fase do planejamento, a fase de organização, depois vai para a fase de direção, que é comandar a execução. Aqui entra o líder, né, vai repassar ali, né, o gerente, e aí a fase de controle. A fase de controle, pessoal, já é normalmente depois que passaram todos os outros estágios, ou seja, já está pronto, o projeto já está pronto, já foi executado e você vai exercer ali ou o controle ao longo ali da cadeia ou posterior, depois que já ocorreu, você vai analisar o que foi feito, né? Analisar e verificar se está tudo de acordo com o que foi planejado, né? Ou se já foi executado, avaliar como foi o desempenho, né? É nesse sentido assim. Se a gente for observar então, nesse caso aqui, ó, ele recebeu as metas e iniciou o trabalho, tá? Como aqui não tem apenas uma opção, ele está trazendo sempre duas, de duas em duas, né? Se ele recebeu as metas para poder trabalhar em cima disso e desenvolver ali, pensar, ele então está na fase inicial, ele está nos estágios iniciais, que seria o quê? Planejamento e organização. Uma vez que ele planeja e organiza, ele vai encaminhar então para o outro setor, que aí vai exercer a direção, tá? Então aqui, ó, planejamento, organização, depois de desenhado, ele encaminha para a galera executar. Então aqui, ó, são os dois primeiros níveis. Ele recebeu, ele passa por esse, depois por esse, tá? Então, se tivesse só a opção planejamento, dependendo de como é construído o item ali, estaria mais alinhado, de repente, com o planejamento. Dependendo ali, você poderia pensar que estaria mais alinhado com a organização, tendo em vista que, como ele recebeu, da ideia de que alguém já tinha iniciado o planejamento, né? Só que o item trouxe de 2 em 2. Então, de 2 em 2, o que mais se enquadra é justamente na fase de planejamento e organização, tá? Porque se já tivesse pronto o projeto, você iria aqui para a fase de direção e controle, tá? Então, por isso, a opção correta aqui, ó, a opção correta aqui seria a letra E, tá? A mais adequada aqui para esse caso, letra E. Avançando aqui, nós temos a questão 3, também do IBGE, tá? À medida que os administradores vão ocupando cargos nos diferentes níveis organizacionais, a importância relativa das habilidades necessárias ao desempenho adequado de seus papéis vai mudando. Assim, no nível tático, são mais relevantes as habilidades, aí ele vem e traz as opções, conceituais, humanas, decisórias, de planejamento. Então aqui, mais uma vez, a questão, né, do concurso do IBGE estava querendo que ela esperava do candidato, então, que tivesse aquela noção básica do planejamento, né? Então, planejamento estratégico, tático e operacional. E aqui dentro ele queria que você lembrasse das habilidades esperadas, né? Então, no estratégico, a habilidade esperada é a conceitual. Então, vamos colocar aqui, ó, aqui é a conceitual, né? Aí aqui, ó, se a gente observa aqui no tático, a habilidade é interpessoal. Então aqui, ó, interpessoal, tá? E se a gente observa aqui, ó, no operacional, as habilidades aqui, ó, são técnicas, tá? Técnicas, ok? Então, no nível tático, pessoal, é o nível intermediário. Então é aquele nível que vai receber o planejamento, né, e ele vai pensar de que maneira, ele vai receber as metas e vai pensar de que maneira ele tem que avançar, tem que delegar, tem que, né, quais são as metas ali, como destrinchar essas metas para poder alcançar aquele objetivo principal, né,
concluir aquele projeto ali. Então, no nível tático, a gente precisa de habilidade aqui, ó, interpessoal. Nas opções, pessoal, tem conceitual, humana, técnica, decisória, de planejamento, tá? A que mais se aproxima da interpessoal, do termo que a gente usou aqui, é justamente aqui, ó, habilidades humanas, tá? Habilidade de lidar com as pessoas, tá? Que é isso que o gerente vai fazer ali, porque ele tem que repassar isso para o pessoal executar posteriormente, ele tem que ter essa habilidade, esse jogo de cintura, tá? Então, é isso, 3 questõezinhas para você entender como que a banca FGV está cobrando esse assunto, tá? De funções administrativas. É um assunto muito importante, é um assunto que cai em todo o concurso na parte de administração geral e no caso aqui do IBGE é um assunto que a gente imagina que com certeza estará lá na sua prova, tá? Uma informação aqui com certeza eles vão levar e aqui só foi para você sentir o gostinho de como esse assunto está aparecendo, beleza? Pessoal, boa sorte aí. Quem tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo, nossa revisãozinha em mapas mentais, de maneira bem sucinta, só com aquelas informações principais, para você que quiser, então, dar aquele sprint final. E boa sorte para vocês aí na prova do IBGE. Um abraço.